Bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo passado, vimos que na França a ópera encontrou um rival, o Ballet de Cour, dançado por nobres, reis e rainhas. Contei que o primeiro foi apresentado em 1581, durante o reinado de Henrique III, e que esse balé atingiu seu auge no reinado de Luís XIV, o Rei Sol. Porém, a ópera italiana encontrou um grande defensor na corte quando o cardeal Mazarino, um italiano, se tornou o primeiro-ministro francês. Hoje, vou contar para você essa história. Vamos nessa? Em 1643, quando Luís XIV, o Rei Sol, subiu ao trono, a corte francesa ainda não tinha tido a oportunidade de apreciar a ópera italiana. Um fato surpreendente, se considerarmos que em 1600, a segunda ópera da história, L'Euridice, havia sido encenada em Florença durante a celebração do casamento dos avós do rei Luís XIV, Maria de Médici e Henrique IV, como contei no vídeo 12. Na verdade, a corte francesa amava o balé e a ópera teve que esperar mais de 40 anos para acontecer por lá. Quando Luís XIV subiu ao trono, por ser uma criança, sua mãe, Ana da Áustria, tornou-se regente e nomeou o cardeal Mazarino como primeiro-ministro francês. Mazarino era um italiano nascido em Nápoles e apaixonado pelo novo tipo de drama italiano, o drama per musica. Esteve até envolvido na produção de Il Santo Alésio, em Roma, apresentada no Palazzo Barberini em 1632. Falei desse evento no vídeo 14. Uma vez no poder, Mazarino convidou músicos, libretistas e cenógrafos italianos para a corte francesa. Nomeou o libretista italiano Francesco Buri, ex-secretário da família Barberini, como empresário para produções operísticas. Juntos, montaram as primeiras 6 óperas da corte francesa, todas planejadas para honrar e glorificar o rei Luís XIV. Uma das primeiras, se não a primeira, encenada em 1645, foi La Finta Pazza, ou A Falsa Louca, do compositor Francesco Sacrati, sob libreto de Giulio Strozzi. Esse drama per musica havia estreado na Itália em 1641, inaugurando o 4º Teatro de Ópera de Veneza, o Teatro Novissimo. La Finta Pazza, considerado um dos maiores sucessos do século XVII, foi levada a Paris com uma enorme trupe da Itália, incluindo orquestra, solistas, coros, cenografia, corpo de baile e a elaborada maquinaria de Giacomo Torelli, um dos mais destacados criadores de efeitos especiais de sua época. Torelli modificou os efeitos que utilizou em Veneza e criou novas cenas e adornos para agradar os patronos reais franceses. A ação de La Finta Pazza se passa na ilha de Ésquiro, onde Aquiles, o famoso guerreiro, ainda jovem, foi escondido por Tétis, sua mãe, para evitar que fosse convocado para a Guerra de Troia, onde teria uma importante participação. Em Ésquiro, Aquiles foi disfarçado de mulher e criado entre as filhas do rei Licomedes. Mas, apesar de se passar por mulher, Aquiles se apaixona por Dedâmia, uma das filhas do rei, e secretamente tem um filho com ela. Enquanto isso, os embaixadores gregos, Ulisses e Diomedes, que estão à procura de Aquiles, chegam à ilha e conseguem descobrir o seu disfarce. Deidâmia, desesperada com a partida de Aquiles, finge estar louca, a falsa louca, para impedir que ele partisse. Vamos assistir a um trechinho da área Guerriere Larne, onde Dedâmia finge estar louca. Esse fingimento
repleto de dramatismo e humor, é o coração da ópera. Durante a cena, Deidamia declara ser Helena de Troia e convoca os guerreiros para a batalha. Essa célebre cena de loucura foi pioneira na história da ópera e exerceu grande influência nas obras posteriores. O link da área vai ficar aqui embaixo para você. No final da ópera, Deidamia consegue convencer Aquiles a se casar com ela. Contudo, ele tem que partir para Troia, encerrando a ópera num tom que mescla amor e dever. Esse drama per música foi assistido por Ana da Áustria e seu filho Luís XIV. Mas, apesar da inclusão de balés para agradar à corte e ao Delfim, o que realmente impressionou a corte francesa foram as máquinas cênicas e os cenários de Torelli. O drama seguinte, assistido pela corte, foi Orfeu, de Luigi Rossi, apresentado 2 anos depois, em 1647. Diferentemente de La Finta Pazza, Orfeu foi escrito exclusivamente para Paris. A obra incluiu um prólogo glorificando Luís XIV no estilo do ballet de cour. Incorporou elementos de balé e contou com impressionantes mudanças de cenário em palco aberto que incluíam ventos, chuvas, batalhas e uma cavalgada pelos ares. Teve 8 apresentações e causou um impacto significativo no público francês. Separei um trechinho do coro cantado no início da ópera para ouvirmos. Aqui vai ele. Vou deixar o link aqui embaixo para você. Orfeu custou uma fortuna para os cofres públicos e muitos inimigos de Mazarino foram bem rápidos em denunciar o alto custo da produção para o público. As apresentações de ópera italiana na França cessaram no ano seguinte, em 1648, quando eclodiu a Fronda, um movimento armado contra a centralização da monarquia e contra a pressão fiscal imposta por Mazarino. Os cantores foram perseguidos e fugiram de Paris. Até mesmo Francesco Buri, o popular empresário contratado por Mazarino, foi preso. A Fronda levou 5 anos para ser dominada e a ópera italiana só iria voltar para Paris em 1654 com a apresentação de Le Nozze di Pelle ou di Tête, de Carlo Caproli. Mais uma vez, os cenários e máquinas de Torelli impressionaram mais do que a música e a coreografia do balé, no qual Luís XIV e Lully
dançaram foi o ponto alto da apresentação. Será que a ópera não encontraria lugar na França? Essa história você já sabe, não é mesmo? Vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre as primeiras óperas que os franceses assistiram, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e, claro, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!